Olá, eu sou Vanessa Chaves e esse é o canal Conhecendo Lugares pelo Mundo. E hoje eu vou falar um pouco sobre Bogotá, a capital da Colômbia, e contando segredinhos que ninguém te conta em nenhum canal. Então fica nesse vídeo até o fim, certo? Bom, na Colômbia, os horários são 2 horas menos que o Brasil, e Bogotá, especificadamente, só tem duas estações no ano, o inverno e o verão. Se você for conhecer Bogotá no primeiro semestre do ano, você vai pegar o verão. Se você for no segundo semestre, é inverno. Eu fui no segundo semestre, vou contar um pouco da minha experiência. É frio, à noite você não consegue ficar na rua, e foi o lugar que eu mais senti frio na minha vida, foi em Bogotá. É um frio úmido. Colocava o celular para carregar com a capa de plástico. Quando acordava, tinha uma poça d'água embaixo do celular. Eu tinha medo de deixar sem a capa. Quando tocava no edredom, minha mão ficava úmida. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir dormir aqui. Pedia mais edredom lá no hotel, me enrolava, vestia bastante roupa e era vencida pelo cansaço. De repente acordava e vi que dormia. E quando chove, uns 2 dias eu peguei chuva, tinha bastante trovão. Para quem tem medo, dá para se assustar um pouquinho, mas deu para fazer os passeios, conhecer a cidade, só levar casaco ou comprar casaco lá, que é mais quentinho, então dá para conhecer, certo? Para mim, não me atrapalhou muito estar lá no inverno. Evitei ficar na rua à noite porque não aguentei o frio, só isso. A primeira coisa que você vai observar, assim, que é diferente daqui do Brasil, é o endereço do seu hotel. Os endereços lá têm dois números. Por quê? Porque na Colômbia, em Bogotá especificadamente, é como se fosse as ruas fossem um tabuleiro de xadrez. E ali os endereços têm dois números porque são medidos por carreiras e calles. Carreiras são ruas no sentido norte a sul e as calles no sentido leste a oeste. Então não tem como se perder. Eu já te dei a dica dos dois números, já te expliquei. Todos os números, todas as casas têm dois números por conta desse sentido. Se é no sentido norte-sul, é o primeiro número, Carreiras. O segundo número, Calles, leste-oeste, ok? Deu para entender. Não dá para se perder, certo? O trânsito lá em Bogotá é intenso. Você vai em horários de pico, vai ver que é pior ainda. Mas assim, os carros particulares só podem andar placas pares e dias pares, placas ímpares e dias ímpares. Só fins de semana que são liberados para andar normalmente. E assim, como eu me transportei em Bogotá? Eu usei mais os ônibus, táxis e flotas. Lá tem aplicativos de transporte. Vou citar nomes, não estou ganhando dinheiro para nada e também nem usei, certo? Lá tem Uber, tem o InDriver, que nós temos aqui no Brasil também, e tem um aplicativo colombiano chamado Cabify. Eu baixei, mas aí comparando os preços com táxi, eu vi que táxi acabava saindo mais barato. Então, quando eu não usava ônibus nem flotas, eu usava táxis. Vou explicar um pouco sobre cada meio de transporte, certo? Os táxis não tem taxímetro, como aqui no Brasil, então, quando você for pegar um táxi, negocie com o taxista antes da corrida para poder não ter surpresas ao fim. E uma dica importante que eu vou ensinar para vocês, que eu aprendi lá na Colômbia com os nativos, sempre que for pegar táxi, pergunta o preço antes da corrida, você usa a expressão quanto a. Por exemplo, quanto a Candelária? Aí eles vão lhe dar o preço certo. Por quê? Às vezes, quando você é turista em muitos lugares do mundo, não só na Colômbia, eles vão cobrar um preço um pouco mais caro quando notar que você é turista. Então, use essa expressão, quanto a, que você vai pagar o preço mais barato, certo? No táxi. Os ônibus lá em Bogotá são como os BRTs brasileiros. E os colombianos se orgulham de dizer que são modelos brasileiros. Só que lá, cada estação, eles têm um quiosque, e tem uma pessoa lá que vende o cartão. Caso você não tenha o cartão, você compra e para recarregar esse cartão. Não aceita o cartão, só vende passagens a dinheiro. E detalhe importante sobre os ônibus: os BRTs lá na Colômbia são vermelhos e são chamados de Transmilênio, porque Transmilênio é o nome da empresa que é dona dos BRTs. Um outro detalhe muito importante: se você for andar aos domingos de Transmilênio, pergunte qual é a linha que você vai pegar, porque eu me surpreendi, assim, aos domingos, algumas linhas não funcionam, e muitas vezes para ir a alguns lugares eu usava uma linha diferente para ir, da que eu costumava usar durante a semana,
e outra diferente para voltar. Na volta é uma outra linha que faz esse percurso. Então, fins de semana, especificadamente aos domingos, pergunte quando chegar na estação, que ônibus eu vou pegar para ir a tal lugar, que eles ensinam, certo? Os colombianos gostam de turistas e eles ajudam bastante, me ajudaram muito lá. Bom, as flotas, o que são flotas? As flotas são vans que levam pessoas de Bogotá até cidades mais distantes. E as flotas a gente pega nos terminais do Transmilênio, tipo a integração brasileira. Só que você paga por fora. Algumas têm cobrador e outras não. Você paga diretamente ao motorista. E eles só aceitam dinheiro, ok? Essas flotas levam para outras cidades mais distantes de Bogotá, como Zipaquirá, Tocancipá. Você vai até o terminal do Transmilênio, desce e pega uma flota, vai para cidades menores. E é assim que eu me locomovi por lá, usando mais táxi, perguntando quanto há, antes de embarcar no táxi, flota e o Transmilênio, que são os BRTs colombianos, ok? A moeda na Colômbia é o peso colombiano. Eu tenho aqui uma moedinha de 50 pesos que sobrou. O peso colombiano é uma moeda muito barata, então foi o único país que eu, brasileira, como assalariada, que fui, me senti rica, porque um peso colombiano, ele custa 700 por exemplo, R$ 1, você compra 728 pesos e 78 centavos. Um peso colombiano custa 0,0014 centavos de real. É muito barato o peso colombiano em relação ao nosso real. Então, é um dos poucos países que brasileiro vai se sentir rico lá. Um brasileiro assalariado, como eu sou assalariada, vai se sentir rico na Colômbia. E uma coisa também, assim, as coisas são baratas, você consegue comprar coisas por um preço justo. E para um brasileiro que só quer almoçar feijão com arroz todo dia, na Colômbia tem um prato substituto do feijão com arroz brasileiro, que é a bandeja paisa. Quando você chegar no restaurante, peça uma bandeja paisa, que é um almoço parecido com o nosso feijão com arroz brasileiro. Ele leva feijão, arroz, verduras, e a diferença é que vem ovo frito às vezes, e às vezes, no lugar do ovo frito, vai vir o abacate cru. Mas sempre vem banana frita no prato da bandeja paisa. Então, é parecido com o feijão com arroz brasileiro. E é um preço barato, né? Dá para você comprar. Como muitas coisas na Colômbia são baratas, a única coisa que é caro lá é passeio por agência de turismo. Eles cobram em dólar. Eu só fiz um passeio lá por agência, que foi o City Tour, pelas partes históricas de Bogotá, e fiz o resto por conta própria, pegando flota, Transmilênio, às vezes táxi, e saiu bem mais barato para mim. Por exemplo, passeios que as agências cobravam mais de R$ 500, eu gastava menos de 200. Então, para mim, foi bem mais econômico. Eu só fiz esse único passeio por agência de viagem, porque eles cobram em dólar, fica caro. Então, o que você pode conhecer de legal em Bogotá? A parte histórica de Bogotá fica num bairro chamado La Candelária. E esse bairro ele tem museus, igrejas. O Museu Botero, por exemplo, é um museu de um artista muito conhecido lá na Colômbia, Botero, que você entra de graça. Agora, nas segundas-feiras, ele é fechado. Detalhe, todas as atrações na Colômbia fecham um dia na semana. Então, qualquer lugar que você for, procure saber se vai ser aberto no dia que você for visitar, para não perder a viagem, ok? O Museu Botero, por exemplo, ele fecha nas segundas. Então, você já sabe que não dá para ir nas segundas. Ele é gratuito, fica lá no bairro da Candelária. E você passeando pelo bairro da Candelária, você vai se encantar com as ruas, com casas construídas há mais de 200 anos. E lá no bairro da Candelária tem a praça principal, que é a Praça Simão Bolívar. A principal praça da Colômbia, né? Lá fica uma estátua para o libertador, o general Simão Bolívar, em homenagem a ele. Simão Bolívar, ele nasceu na Venezuela, mas viveu a maior parte da vida dele na Colômbia. Ele dizia: nasci venezuelano, mas meu coração é colombiano. E ele é conhecido como libertador, porque ele libertou muitos países da América do Sul do domínio espanhol, como, por exemplo, Peru, Equador, a própria Venezuela, seu país natal, Colômbia. Só que ele morou grande parte da sua vida na Colômbia. E pelas ruas do bairro de La Candelária, você vai passar pela casa do libertador, Simão Bolívar. Lá eu tirei foto na janela, que ele fugiu quando Manuelita Sanz, sua última mulher, avisou que ele ia ser morto, que tinha sido traído. E aí ele pulou por essa janela e fugiu para não morrer. Tem lá na janela a história
essa história que ele pulou de lá por essa janela. E também você vai passar pela casa de Manuelita Sanz, a última mulher de Simão Bolívar. Embora eles viveram no começo dos anos 1800, século XIX, já era um casal moderno, cada um tinha sua casa. Mas é porque Simão Bolívar ele só se casou uma vez. Ele disse que apenas uma vez ele conheceu o amor, né? E realmente o amor só se conhece uma vez na vida. E era o que ele dizia. E ele só ficou um ano casado com a esposa dele. E ela morreu de febre amarela. E aí depois ele teve outras mulheres. Manuelita Sanz, ela era equatoriana, nasceu em Quito. E se apaixonou por Simão Bolívar de tanto ouvir as histórias das suas batalhas contra o domínio espanhol. E acabou indo atrás de Simão Bolívar. E foi a última mulher dele. E os dois moravam em Bogotá. Cada um tinha a sua casa lá no centro de Bogotá, no bairro de La Candelária. Um casal moderno para aquela época, né? Ultra moderno. E quando eu passeava por lá, eu contava a história junto com a guia. Eu fiz um passeio guiado. Ela, como é que você sabe tanto da história de Bolívar? Aí eu vi a série Bolívar na Netflix. Então eu sabia da história do libertador, Simão Bolívar. Lá na praça principal vai ter uma imagem, uma estátua em homenagem ao general Simão Bolívar. Tem também o Colégio Maior São Bartolomé. Esse colégio, estudaram 20 ex-presidentes colombianos nesse colégio. É um colégio grande, antigo. Você vai encontrar a primeira biblioteca da Colômbia, lá no bairro da Candelária. E vai encontrar também o Capitólio Nacional, que é o Congresso colombiano, né? Passeando pelas ruas de La Candelária, além de se encantar com o charme do bairro, né? E tem uma coisa também que fica próximo lá, que você pode visitar, um lugar bem interessante também, que é a segunda casa de Simão Bolívar, que é conhecida como Museu La Quinta de Bolívar. É um passeio muito bom. É como se fosse uma casa de veraneio que o Libertador tinha, uma casa para passar os fins de semana. É como se fosse um sítio. Lá, lá você vai encontrar o Jardim de Bolívar, vai poder andar pela casa e tirar foto no seu jardim, na sala de jogos, na principal sala da casa. E aí tem um passeio guiado com um guia que vai explicando lá, né, cada cantinho da casa do general Simão Bolívar. Virou um museu, a Quinta de Bolívar. É um passeio interessante, fica perto do centro de Bogotá, perto do bairro do La Candelária, que você pode aproveitar e dar um pulo lá e conhecer também, ok? E um outro lugar muito bom para conhecer, no centro de Bogotá, também próximo ao bairro de La Candelária, é o Cerro Monserrat. Cerro, em português, quer dizer monte ou morro. O Morro de Monserrat, vamos dizer assim. O morro é uma parte bem alta, de lá de cima você consegue ver toda a cidade de Bogotá e a vista é emocionante, muito legal. E tem duas formas de subir o Morro de Monserrat, pelo funicular e pelo teleférico. O funicular é um trenzinho e o teleférico é um telégrafo. Isso vai depender do turno que você for. Se você for pela manhã, funciona o bondinho, o funicular. Só você sobe e desce por ele. Se você for pela tarde, na verdade, funciona o funicular. Eu fui pela manhã, desculpe, eu fui pela manhã, e pela manhã é o teleférico, o telégrafo, que a gente vai subindo. É um passeio de 4 minutos, feito pelas manhãs, até chegar ao topo de Monserrat. E já de bondinho, no funicular, que funciona pela tarde, ele custa uns 15 minutos, que ele vai devagarzinho, cerca de 20 quilômetros por hora, mais ou menos, até chegar no topo de Monserrat. Lá no topo de Monserrat tem restaurantes, lanchonete e tem lojinhas que vendem artesanato, souvenirs que você pode trazer. Os preços são preços justos, não é caro, ok? E lá também tem a igreja, tem um santuário lá que tem uma estátua que é o Senhor Caído de Monserrat, que é legal de você ver, tirar foto, você pode fotografar, pode conhecer o santuário de Monserrat. E uma outra dica que eu vou dar bem interessante. Na frente de Monserrat, você olha para o outro lado do morro, você vai ver um outro morro que tem uma estátua grande da Virgem de Guadalupe. Dá para ver de lá de Monserrat. Monserrat é um passeio muito legal, né? Não só porque você pode pegar o bondinho pela tarde e pela manhã um teleférico e subir vendo toda a vista de Bogotá até chegar lá em cima e ver toda a cidade de lá de cima. Todos os dois passeios são interessantes. Como eu fui pela manhã, eu fiz o teleférico.
Se você for à tarde, você vai pelo funicular. Mas todos os dois devem ser bem. O trenzinho também deve ser muito interessante de subir lá. E lá você consegue ver toda a cidade, tirar fotos no nome da cidade de Bogotá e ver, não se esquece dessa dica, de ver do outro lado a estátua da Virgem de Guadalupe, ok? Então, tudo isso é o que você pode fazer no centro de Bogotá. Se você gostou, curte esse vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações de vídeos e não se esqueça também de compartilhar, certo? Beijo e até o próximo.